3.000 pessoas foram às ruas neste domingo para pedir a saída de vez da presidente afastada Dilma Rousseff. O protesto foi no centro do poder, na esplanada dos ministérios. Com faixas e cartazes, os manifestantes pediam principalmente o impeachment definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff e ainda apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção na Petrobras. A gente está consciente de que nós vencemos só a primeira batalha, primeiro tempo do jogo de combate à corrupção. E agora vai ter o segundo tempo e o Brasil inteiro está atento e vai exigir dos senhores senadores o impeachment definitivo da presidente Dilma Rousseff. Não só impeachment da Dilma, nós também estamos aqui para defender as 10 medidas contra a corrupção. Nós estamos para defender o país. Nós temos que fazer com que as leis prevaleçam para todos, para políticos, para empresários, porque a população, de um modo geral, já está sendo punida. O movimento foi pacífico. Os manifestantes desceram a esplanada dos ministérios e se concentraram em frente ao Congresso Nacional. Um grupo fez um cortejo carregando um caixão pelo gramado e com bandeiras do Brasil, os participantes cantaram o hino nacional. A Polícia Militar informou que no auge do protesto havia cerca de 3.000 pessoas na esplanada. Nenhuma ocorrência foi registrada. O processo de impeachment que agora entra na reta decisiva e final. Exatamente. O impeachment ou a destituição definitiva de Dilma Rousseff deverá ser votado no dia 29 deste mês, já lá no fim do ano. E, curiosamente, essa votação praticamente coincide com a votação do processo de cassação de mandato do seu principal adversário, que é o deputado Eduardo Cunha. Ele deverá ser julgado, deverá ser votada a cassação dele poucos dias antes. Mas, olha, se por pouco não foram feitas as duas votações ou não foram marcadas para a mesma data. Esse é o tema, inclusive, da nossa colega Renata Dourado, porque a Comissão Especial de Impeachment entra em fase decisiva. O relatório vai ser lido amanhã. E Renata Dourado tem todo o cronograma aí do processo de impeachment, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. Como o Cláudio Humberto falou, nesse final de semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que é quem vai coordenar esses trabalhos, já definiu aí que no dia 29 de agosto vai ter início esse processo de julgamento, mas é claro que não vai durar um dia, né? 29 de agosto cai numa segunda-feira, então a gente prevê aí que alguns dias nesse processo, enfim, de votação. E lembrando que para que, de fato, o impeachment ocorra, para que, de fato, a presidente Dilma, afastada, não retorne mais ao cargo, serão necessários os votos de 54 dos 81 senadores. E aí tem todo um cronograma, essa vai ser uma semana também bastante importante. Amanhã, o senador Antônio Anastasia, que é o relator desse caso, ele vai apresentar o relatório na comissão especial. Amanhã, terça-feira, na quarta-feira, iniciam-se os debates e a previsão é que na quinta-feira esse relatório seja votado nessa comissão especial. E aí esse relatório segue para o plenário. A previsão é que no dia 9 de agosto, portanto, na semana que vem, haja essa votação, a primeira votação. Então, nessa votação, os senadores vão aí analisar e decidir se o processo tem ou não continuidade. Se eles decidirem que deve continuar o processo, aí sim, como a gente disse, vai ter esse julgamento final, que está previsto para começar no dia 29 de agosto, portanto. E aí, lembrando que a presidente Dilma, está sendo aí julgada por ter cometido crimes de responsabilidade fiscal, como, por exemplo, as chamadas pedaladas fiscais, que é quando o governo atrasa o repasse do pagamento aos bancos públicos, do dinheiro que é usado para projetos sociais, enfim, para repassar esse dinheiro também para os programas sociais. E também ela está sendo responsabilizada aí por editar 4 decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional. A defesa dela, a todo momento, diz que não houve crime de responsabilidade fiscal em várias etapas, em vários momentos, portanto, já foram apresentadas as defesas dela, sempre com essa linha de raciocínio que não houve crime, enfim, que governos anteriores também praticaram as chamadas pedaladas e que a partir do momento em que o Tribunal de Contas da União determinou regras, aí o governo estava seguindo essas regras, mas enfim, é isso aí, já tem essas datas definidas. Esse mês de agosto vai ser certamente um mês decisivo. Rodrigo. Obrigado, Renata.
Com certeza a Band vai acompanhar em detalhes. E olha, o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-ministro Paulo Bernardo e mais 19 pessoas, entre elas o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto, por fraudes no planejamento. Para o Ministério Público Federal, Bernardo sabia do esquema de lavagem de dinheiro e de pagamento de propinas para o PT. Os valores ultrapassaram os 100 milhões de reais, portanto é mais um político enrolado na Lava Jato. Enroladíssimo, né? Ele é acusado de haver montado um esquema pelo qual ele recebia um pequeno valor, R$1, que era acrescentado à prestação de tantos aposentados e pensionistas e funcionários públicos que recorriam ao crédito consignado. Gente enforcada, gente em dificuldades, pessoas sacrificadas, que pediam financiamento do crédito consignado, conseguiam, e na hora do pagamento das parcelas, a parcela vinha com R$1 a mais do que havia sido contratado. E R$1 as pessoas, em geral, deixam para lá. E foram deixando, e o fato é que esse R$1, que era retirado de milhões de pessoas penduradas nesses empréstimos consignados, acabavam no bolso de figuras como o ex-ministro Paulo Bernardo, que é marido da senadora Gleisi Hoffmann, que foi chefe da Casa Civil, adivinha, de Dilma Rousseff. E o fim de semana foi marcado por 2 graves acidentes de trânsito. 2 mulheres morreram após um capotamento em Samambaia. Já na divisa entre o DF e Goiás, um jovem perdeu o controle do carro e morreu ao cair em um rio. O vídeo feito pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento em que o carro é retirado do rio com a ajuda de um guincho. A ação durou cerca de 40 minutos. O acidente aconteceu no sábado, perto da divisa entre o DF e Goiás. O motorista, um jovem de 20 anos, perdeu o controle, bateu na mureta de proteção de uma ponte e caiu no rio, que fica a cerca de 8 quilômetros do Engenho das Lajes. O passageiro, Leonardo Alves, de 18 anos, conseguiu sair do carro. Ele foi encaminhado para o hospital de Alexânia, em Goiás. O trânsito ficou parado no local. Já na QRS 309, em Samambaia, uma mulher capotou o carro no canteiro central na noite de domingo. A motorista e a passageira morreram ainda no local. Outras 2 pessoas que estavam no carro ficaram feridas, uma delas em estado grave. O carro ficou completamente destruído. Durante uma blitz, o Detran flagrou um motorista em um estado lastimável. O homem estava tão bêbado que mal conseguia ficar em pé. As imagens impressionam, veja só. O homem foi flagrado durante uma blitz do Detran. O motorista estava tão alcoolizado que mal conseguia ficar em pé. Ele ainda recebeu ajuda de outro homem e de um oficial do Corpo de Bombeiros. A caminhonete em que ele dirigia ficou com a frente danificada após uma batida em um canteiro. Segundo os agentes, o motorista foi liberado após pagar uma fiança de R$ 1.500 e uma multa de quase R$ 2.000. O carro foi transferido para o depósito do Detran. Durante o fim de semana, 3 pessoas foram presas por dirigirem sob efeito do álcool. Agora, o que mais impressiona nesse caso, que esse cidadão, nesse estado lastimável, foi liberado. É o que a lei prevê mesmo, infelizmente, né? Mas mais do que o estado lastimável, ele estava em estado criminoso. Imaginar que a sua vida poderia ter sido ceifada, você poderia ter morrido num acidente provocado por esse irresponsável que criminosamente dirigia bêbado, isso, só de imaginar essa situação, já é motivo de sobra para a autoridade judicial não aceitar pagamento de fiança nem coisa nenhuma, mas é o que a lei determina, né? O juiz concede porque não tem outra saída, outra alternativa, a não ser cumprir o que determina a legislação. Mas esse sujeito, bem que merecia, ele, como tantos outros, passar uma boa temporada na cadeia. E aqui na Band você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí o nosso número 999769204. E a seguir, no dia da amamentação, você vai ver que essa tarefa é tão natural, mas nem sempre é fácil. O Band Cidade volta em instantes.